Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com vocês? Hoje vou falar um pouco da história do Egito nos tempos de José, que viveu durante a Idade do Bronze e é marcada por grandes transformações políticas, sociais e culturais. José, filho de Jacó, é uma figura central na narrativa bíblica, especialmente no livro dos Gênesis, onde sua trajetória é emblemática. E podemos ver isso lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 39, que vai nos dizer assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Uma curiosidade fantástica sobre o Egito antigo é que os egípcios utilizavam um método chamado embalsamento, conhecido também como a mumificação, para preservar os corpos dos mortos. E isso envolvia a remoção dos órgãos e a desidratação do corpo com natrão, uma forma de sal. O processo visava garantir que a pessoa tivesse uma boa vida após a morte, refletindo a importância que os egípcios davam à vida no além. E além disso, as tumbas eram frequentemente recheadas com itens do cotidiano, alimentos e tesouros para acompanhar os falecidos na vida eterna. José era bisneto de Abraão, neto de Isaac e filho de Jacó. Viveu no Egito por volta de 1900 a.C., desde os 17 anos até os 110 anos, quando morreu. Então, José vai para o Egito com 17 anos, aos 30 se torna governador e ele passou toda a sua vida no Egito, ou seja, foram 93 anos de sua vida ali no Egito. Durante essa época, o Egito estava sob o domínio da 12ª dinastia, parte do período conhecido como o Reino Médio, caracterizado por uma estabilidade relativa e prosperidade. Os faraós desta dinastia, como Amenemés II e Sesostris II, implementaram reformas administrativas e econômicas, além de projetos de irrigação que favoreceram a agricultura, essencial para a riqueza do país naquela época. Esse reino médio do Egito, que se estendeu aproximadamente de 2055 a 1650 a.C., é considerado uma das épocas mais significativas da história egípcia. Este período é marcado pela unificação do Egito sob a 11ª e a 12ª dinastia, após um período de instabilidade conhecido como o primeiro período intermediário. Então, a história de José começa quando ele é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos e levado ao Egito. Lá, ele se destaca pela sua capacidade de interpretações, o que leva a ser chamado à presença do faraó, e que estava angustiado por seus próprios sonhos premonitórios. José interpreta esses sonhos como uma previsão de 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, aconselhando o faraó a armazenar grãos durante os anos de abundância. E graças a essas interpretações, José ascende ao poder, tornando-se o administrador
da produção de grãos do Egito. Quando a fome atinge ali a região, seus irmãos vêm ao Egito em busca de comida. E José, após uma série de testes, revela sua identidade. E esse reencontro não apenas restaura a relação familiar, mas também culmina na imigração da família de Jacó para o Egito, estabelecendo as bases para a presença de israelita ali na terra dos egípcios. Esse período é crucial na história do Egito, pois não só marca a ascensão de um hebreu em uma sociedade egípcia, mas também reflete as interações culturais entre diferentes povos, os desafios econômicos e a resiliência humana diante da adversidade. A história de José é assim, um símbolo de esperança, redenção e a importância da fé em tempos difíceis. Espero que você tenha gostado do vídeo, que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Um grande abraço!